Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever no canal, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, mas dê like também quando você encontrar o vídeo aí nos grupos de Facebook. Dê like não só no grupo, mas dê dentro do vídeo também, para que os nossos vídeos cresçam e apareçam nas plataformas do YouTube. Esse canal também tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participar do debate público. Ainda não estamos no debate da grande mídia, até porque nós, professores, representamos essa grande multidão que passa pela escola pública, sobretudo pela escola pública. E essa multidão não pode ter voz, não querem que essa multidão tenha voz. E nós, professores, somos tratados como pseudo-intelectuais exatamente por isso também, para que essa grande multidão não tenha voz. Então nós, professores, somos tratados como pseudo-intelectuais, como o chato da greve. Mas a inteligência na docência do Brasil, nós somos a prova disso. Então não vamos aceitar sermos tratados como os chatos da greve apenas. Ok? E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário, ele só consulta os seus grupos nas redes sociais. E como os próprios algoritmos identificam que eles fazem parte de um nicho de mercado, manda só aquilo para eles, para o pensamento binário. O pensamento binário só recebe aquilo, só recebe aquilo, só recebe aquilo. Então você faz uma crítica, quando você faz uma crítica ao presidente da República, por exemplo, comunista, e eles pensam que comunista é um xingamento. Tem muita gente que pensa que ser comunista é crime. Não, gente, ser comunista é um direito. Até o próprio governador do Maranhão é comunista, se diz comunista. Então não há nenhum problema. Você acha que é crime ser comunista? Então vai na polícia, fala que eu sou comunista. Eu não sou, mas... Aí o cara chega pra mim, nas redes sociais, você é comunista sim! Eu falo, bom, se eu disser que você é a Carmen Miranda, né, é só uma fala minha, né? Mas também, qual é o problema? É o mesmo que você dizer que eu sou o Brad Pitt, né? Eu não sou o Brad Pitt, não, eu sou o Brad Preto, né? Sou mais eu, Brad Preto. Mas o Brad Pitt eu não sou, não. Mas eu não fico ofendido, não. Se você pensar que eu sou o Brad Pitt, não fico ofendido, não. Ok? Fica tranquilo. É o mesmo que me chamar de comunista. Porque muita gente pensa que ser de esquerda é ser comunista. O movimento de esquerda começou com a Revolução Francesa, antes de Marx aparecer. Para os desinformados aí. Mas... E nem ser socialista é ser comunista. Eu sou socialista. O socialismo começou na década de 30 do século XIX. O comunismo e socialismo só começou com Marx. Mas você pode ser socialista sem ser comunista. Como na década de 30 o movimento socialista começou. Mas o Marx ainda... Desculpa essa coceirinha no nariz, né? Eu falo com vocês, começa a suar, o nariz começa a coçar. Então, o movimento socialista começou na década de 30 do século XIX. Marx e o comunismo só apareceu depois. Então são explicações que a gente precisa dar para o pensamento binário, porque como eles não estudam, eles só estudam no grupo de Facebook, o WhatsApp deles, então a gente precisa dar essas informações. Então eu estou aqui como professor, colocando umas informações aí para o pensamento binário, e não vou cobrar nada não, ok? É de graça a aula. E também visite o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. E também meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Tema de hoje, minha filosofia parte 2. Eu falei da minha filosofia parte 1, quando eu disse sobre a minha posição a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos têm problema? Eu quero que o direito humano acabe? Não, mas ele precisa ser revisado.
Porque quando os direitos humanos foram colocados em 1948, nós estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial. E naquele momento, a vida humana estava valendo absolutamente nada, principalmente por causa dos campos de concentração nazista. E quando um produto, e eu vou chamar a vida de produto, porque na era industrial o corpo humano, a vida biológica é identidade de produção, então não deixa de ser uma mercadoria no mundo capitalista. Então quando um produto está no mercado de trabalho e ele não vale nada, a negociação é feita por baixo. E como a vida não estava valendo nada, quando nós fomos negociar a dignidade da vida, depois da Segunda Guerra Mundial, nós dignificamos a vida apenas através dos fundamentos, ou seja, através dos direitos fundamentais para os cidadãos. Ao passo que na filosofia, que na tradição grega do passado, sem fazer anacronismo, porque uma era a tradição grega e a sua cidadania no passado, e outra é a cidadania de hoje, muito embora nós tenhamos desterritorializado o conceito de cidadania lá do passado e reterritorializado nos dias da modernidade. Mas a nossa cidadania, ao invés de pensar a cidadania através da dignidade, da dignidade máxima ao cidadão, ou seja, através dessa excelência que era pensada na cidadania grega, nós pensamos na cidadania apenas como direitos fundamentais. Até porque existe um capitalismo. E a economia capitalista é uma economia que cria a escassez para valorizar os seus produtos. Ou seja, se todo mundo tiver um carro do ano, qual o valor do carro do ano? Esse valor baixa. Então a economia capitalista precisa criar escassez. E muitas das vezes ela cria escassez daquilo que é básico, inclusive. Por isso aqui no Brasil, em países do mundo na década de 30, quando houve o crack da Bolsa de Nova York, o Brasil chegou a queimar café para que o preço do café não caísse demais. A economia capitalista faz isso. Ela cria escassez, ou seja, esse produto pode desvalorizar. Queima, destrói, para que o preço não decaísse demais. Então, numa economia capitalista que cria escassez, e, além de tudo, num momento unida a um momento onde a vida não estava valendo nada, a cidadania dos direitos humanos é essa cidadania que não pensa na vida como direito à excelência, e sim como direitos fundamentais, muitas das vezes próximos da miséria, muitas das vezes próximos da escassez. Então, essa é a minha crítica aos direitos humanos. Mas nessa filosofia, na minha filosofia parte 2, eu gostaria de falar do que eu penso de qual deve ser a atitude filosófica. A filosofia deve ser uma filosofia de sangue nos olhos e faca no dente. Principalmente num país como o Brasil, principalmente em um mundo como o nosso. Eu não gosto muito dessa filosofia conciliadora demais do Mário Sérgio Cortella, do Karnal, do Pondé eu não vou nem falar, mas do Karnal e do Cortella. É muito conciliadora. E o mundo não é conciliador. O mundo não é conciliador. Então a filosofia vai ser uma filosofia conciliadora? Uma filosofia o quê? Parece, de vez em quando tem concurso para conciliador de justiça, né? Filosofia não é para fazer conciliação, penso eu. Isso é coisa de psicólogo, é coisa de, às vezes, de psicólogo, né? A filosofia não tem que fazer conciliação. Filosofia tem que apresentar um conceito diante de uma realidade que muitas das vezes é hostil. É por isso que nós, meu nariz coçando de novo, por isso é que nós, de esquerda, nos identificamos com Karl Marx. Nos identificamos com Karl Marx porque Karl Marx é o filósofo da luta. Marx, ele fez parte de uma tradição chamada tradição dialética, que começou lá com Platão na antiga Atenas. E Platão entendia que o real está no mundo das ideias perfeitas.
E esse mundo das ideias perfeitas precisaria ser alcançado pela cidade. Então, as pessoas deveriam colocar sempre dois interlocutores discutindo as ideias, para que as ideias fossem depuradas até que nós pudéssemos chegar ao mundo das ideias perfeitas, puramente racional, sobretudo nos libertando do corpo, porque o corpo seria o lugar da escuridão. Aí, no século XIX, George William Hegel recupera, desterritorializa a tradição dialética e a reterritorializa na modernidade. E para Hegel, a história, e isso é filosofia da história, a história é uma odisseia do inconsciente, da consciência. A consciência, o em si, o espírito, né, que alguns interpretam como Deus, mas vamos usar a terminologia hegeliana. O espírito, o absoluto, ele se desprende para fora de si e recupera-se para si mesmo. E esse movimento do absoluto se desprendendo para fora de si e se recuperando em si mesmo, para Hegel é a história. E nós estaríamos, segundo Hegel, envoltos nesse movimento do em si, da consciência, do espírito. E a tradição romântica seria o momento exato da conciliação plena dessa consciência, que seria encarnada na figura do Estado. Hegel fez parte da tradição dialética, porque ele fez parte, inclusive, de um grupo chamado Jovens Hegelianos. Mas Hegel disse, não, o Estado não é a encarnação perfeita do absoluto. O Estado é, inclusive, uma instituição que existe para favorecer a classe dominante. Existe para favorecer o capitalista, o capital. Aí Marx conclama a classe trabalhadora para se unir em luta por justiça social, para que o socialismo socializasse os meios de produção, porque os meios de produção estavam nas mãos do capitalista, do capital, e não do trabalhador. Tem muito pobre que é trabalhador e fala que é capitalista. O cara vende amendoim no sinal e diz que é capitalista. Não, o capitalista não vive do trabalho, ele vive do capital, da valorização e da acumulação do capital. O trabalhador vive do trabalho. Então, se você é trabalhador e é capitalista, porque você é um ignorante. O trabalhador é o trabalhador, o capitalista é o capitalista. Quem vive do capital vive da renda. Quem vive do capital vive de juros. Nós vivemos do trabalho, então nós não somos capitalistas. Nós vivemos numa sociedade capitalista, mas o capitalista é o cara que vive de juros. É o cara que vive do capital e não do trabalho. Então, Marx é esse filósofo da luta que fala da dialética de uma dialética em luta entre o capital e o trabalho, entre a classe proletária e o capital e o capitalista. Evidentemente que essa luta mudou. E muita gente pensa que não acompanhou a mudança dessa luta. Porque essa luta se dava principalmente do chão das pessoas que estavam no chão das fábricas e o capital e os capitalistas. Mas o mundo do trabalho, sobretudo a partir da década de 70, com o neoliberalismo, o mundo do trabalho se fragmentou. As indústrias se robotizaram. Eu, por exemplo, vivo em Belfort Roxo, aqui tem uma indústria chamada Bayer. E essa semana passada eu estava pensando, eu moro na Baixada Fluminense desde a primeira metade da década de 90, desde 95 mais ou menos. Eu só conheci 2 trabalhadores da Bayer. Um era engenheiro e o outro era engenheiro, ou seja, operário mesmo. Aquela massa operária não tem. Por quê? Porque a massa operária não está mais nas fábricas. O trabalhador trabalha em torno, se dispersou na sociedade, trabalha também em torno da indústria, mas a indústria já não é aquela indústria que o capitalista vive da produção de bens e serviços. As marcas se transformaram em marcas
que tem vários acionistas e que elas têm os seus valores no mercado financeiro. E muitas das vezes o seu valor no mercado financeiro não é colocado pelo que ela produz em termos de bens e serviços. Existe um capitalismo financeiro. E esse capitalismo financeiro tem reinado no mundo, sobretudo no Brasil. E Marx, e a nossa luta de classe hoje não se dá mais como luta de classe como no passado, porque não há mais o trabalhador do chão da fábrica e o capitalista em uma arquitetura social móvel. O trabalhador está disperso na sociedade. O trabalhador está digitalizado. O trabalhador está trabalhando também em casa. O trabalho se fragmentou demais. Como unir a classe trabalhadora se o trabalhador está disperso? Então, hoje em dia, não existe mais possibilidade dessa luta de classe. A luta se dá entre as classes e, muitas das vezes, dentro dos próprios grupos sociais. Então, conclamar o trabalhador para uma luta é mais difícil, porque é difícil até identificar quem são os nossos adversários de luta. E nós temos adversários de luta. Temos adversários de luta, sim. Mas temos vivido um momento de uma filosofia, principalmente espalhada pela imprensa, de conciliação. Não pode polarizar, não. Né? Antônio Negri fala sobre a ditadura de centro. Todo mundo tem que ir para o centro. Não pode nem para a direita e nem para a esquerda. Então, quando a sociedade se mobiliza, como houve em 2013... a imprensa tenta conciliar, uma certa conciliação para que não haja violência, tudo bem. Mas eu não gosto dessa filosofia do excesso de conciliação. Filosofia tem que ter sangue nos olhos e faca no dente. Somos um mundo de Donald Trump, que influencia o nosso presidente da República. Somos um mundo que tem no Brasil o presidente da República que luta contra a vacina. E cuidado, hein? Porque da mesma forma como aqueles malucos invadiram o Capitólio em plena Assembleia Pública, tem fanático que vai querer destruir vacina que chegar no Brasil, tá? Então, cuidado com esses bolsomínios. Eles são fanáticos. E eles vão querer destruir vacina. Tá? Mas tomara que isso não aconteça. Mas que isso passa pela cabeça deles e de muitos deles, com certeza. Somos um Brasil de um Pazuello, que agora apareceu na televisão e a culpa é da imprensa. Depois que o Mandetta saiu, eles pararam de informar os rumos da Covid-19 no Brasil. Estamos chegando, e já chegamos praticamente a 200 mil mortos. O presidente falou que era uma gripezinha. Receitou cloroquina, que é crime. Ele não é médico para receitar remédio. Isso é crime. Os conselhos de medicina, as instituições médicas se acovardando. E o Pazuello hoje aparece colocando culpa na imprensa, que tem feito as informações através do seu consórcio de informação. Eles se uniram para dar para a população brasileira informações diárias sobre a Covid-19. Aí, como eles foram pressionados, agora o Pazuello apareceu tentando aparentar que as coisas estão sob controle. Deu 3 datas entre janeiro e março para começar a vacinação. E o mundo já está se movimentando. O mundo já está começando a vacinar as pessoas. Tudo bem, vamos supor que eles estivessem fazendo o correto tecnicamente dos bastidores. Mas por que não informar a população? E por que o presidente colocou o exército, colocou verbas públicas para produzir cloroquina? Porque para vacina e outra vacina, a vacina comunista da China. Agora o Pazuello apareceu dizendo que
A Coronavac chinesa, a vacina comunista vai chegar. Ou seja, diante de gente tão maluca, como é que a gente vai ser uma filosofia? Como é que a gente vai fazer uma filosofia conciliadora? Os meios de comunicação gostam de gente eles gostam de gente conciliadora. Quais são as pessoas que estão na mídia há tanto tempo? Tony Ramos, que fala sempre o básico. Eu gosto, eu até admiro gente assim. Que fala sempre o básico. O suficiente para se manter bem. Eu gosto de gente assim, é uma característica interessante. Eu não serviria para ficar tanto tempo assim. Se eu fosse artista, eu teria muita dificuldade, porque esse excesso de conciliação chega a me irritar. Entrevista com o Roberto Carlos, eu não aguento. É conciliador demais. Não gosto. Não gosto de gente muito conciliadora, não. Gosto muito das músicas dele, do passado, né? As atuais não gosto. Mas gente muito conciliadora eu não gosto. Pedro Cardoso já não é tão conciliador. Às vezes fala certas verdades, já não está tão na mídia tradicional como sempre. Porque essa mídia, essa imprensa, os grandes canais de televisão gostam de gente conciliadora, gente que fala o básico para não polarizar. Ditadura do centro, como diz Antônio Negri. Eu sou de esquerda. Eu sou de esquerda. É isso aí. Luta de classe. Filosofia com sangue nos olhos e faca nos dentes. E no Brasil estão acontecendo coisas há muito tempo, além dessas todas que eu tenho falado, que mostra que a gente não pode ser muito conciliador, não. Segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, nós temos uma crise que foi fabricada. Uma crise que foi fabricada porque o Brasil pratica a sobra de caixa dos bancos. Os bancos depositam no final da tarde no Banco Central o dinheiro que eles não emprestaram e o Banco Central remunera de acordo com a taxa Selic. E quando a taxa Selic estava muito alta, principalmente na época do governo Dilma, onde a taxa chegou até a 14,25%, então se os bancos estavam lucrando 14,25% com as taxas Selic, fora as outras operações, por que eles iam emprestar dinheiro para a população? E segundo a doutora Maria Lúcia Fatorelli, isso é uma comprovação também, uma coisa óbvia, o que faz uma economia andar é o dinheiro circulando na sociedade. E os bancos não emprestavam dinheiro para as famílias e para as pequenas e médias empresas, por quê? Porque o Banco Central estava remunerando. E segundo esses cálculos, 40% do nosso orçamento vai em pagamento de títulos da dívida pública. E hoje temos uma PL 3877 que já passou no Senado e vai para a Câmara, onde os bancos vão depositar o seu dinheiro no Banco Central e o Banco Central vai remunerar os bancos sem limites, sem que o Estado possa regular os juros pagos pelo Banco Central aos bancos. Aí eu te pergunto, a filosofia, diante desse quadro todo, tem que ser uma filosofia de Mário Sérgio Cortella, de Leandro Carnal, conciliadora? Pondé não vou nem falar. O Pondé eu nem comento. Né? Nem comento. Vou deixar o Pondé pro Paulo Giraldelli comentar. Pondé eu nem comento. Mas essa filosofia conciliadora eu não gosto. Porque a conciliação beneficia quem? Né? Por isso é que os mais abastados gostam muito de política conservadora. Mudar o quê? É só ir todo mundo para o centro, né? Conservar a fortuna dos mais ricos e conservar o desemprego e a miséria de muitos dos mais pobres. Então é isso aí. Diante desse quadro que nós estamos no mundo e sobretudo no Brasil, a filosofia
e, sobretudo, a minha filosofia é uma filosofia de sangue nos olhos e faca nos dentes. Ok, galera? Vocês são do coração.